Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções, no nosso vídeo semanal sobre o mercado. Aí na tela nós temos os meus livrinhos, que estão à venda no Clube de Autores. Tem uma promoção de Black Friday que vocês não podem perder. Comprem os livros pela metade do dobro do preço e leve só o livro. Essa promoção é sensacional. Olha, você compra esse livro pela metade do dobro do preço e leva o livro. Olha que coisa boa. Como transformar o seu filho num capitalista? Não deixe um socialista adotar o seu filho. Esse devia ser o lema desse livro aqui. Eu estou falando há um tempão, aprenda a operar vendidos. Eu estava falando isso quando o mercado estava subindo. Já venho falando isso há um bom tempo. Não deixe para aprender a operar vendido na hora do desespero. Tá aqui vários métodos explicando tudo direitinho para vocês. Opções, quero aprender opções, gosto de opções, acho interessante. Aqui, ó, um material que vai te levar do zero, do básico. Você não sabe nada de opções para ser um operador de opções semi-profissional, muito seguro, tá? Porque o que eu ensino aqui são métodos com riscos sempre limitados de perda. Tá? Temos sabedoria de mercado, onde você vai aprender uma opção de coisas que você sequer sabe que existem. Você não imagina que você precisa saber, até que você fala assim, porra, isso aqui existe? É, tá bom. É, pois é, existe, está aí. E, por último, o manual de controle de risco, que na minha opinião, algo essencial. Quem não tiver um bom controle de risco vai morrer no mercado, é só uma questão de tempo. Então, trabalhar o seu controle de risco é fundamental. Está aqui. Não digam que ninguém avisou. E tá em promoção, ó. Clube de autores, promoção de Black Friday, metade do dobro do preço, tá? Tá aí. Bom, vamos para o Ibovespa. O Ibovespa no semanal tá com essa cara aí, ó. Tinha feito aquela subida lá do meio do ano, depois ficou andando meio que parecia uma bandeirinha, querendo corrigir lateralmente, mas com uma pequena queda. Primeiro turno das eleições, aí ficou, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, ó, tá vendo? Tudo aqui é uma subida, uma descida, uma subida, uma descida, tal. Até aqui. Aí na penúltima semana, fez essa movimentação forte para baixo até a média de 20. Nós vínhamos com uma percepção claramente de subida em tudo isso aqui. Aí esse último, penúltimo, né, veio até a média de 20. Aqui nós esperávamos uma reação mais forte. Houve entrada de força compradora, mas essa última semana, que nós estamos analisando agora, não ficou bonito. Tá? Observa que ao invés de fazer o tal zigue-zague que vinha fazendo, não teve força para fazer a parte para cima, tentou um pouco e voltou e chegou perto da média de 200 do semanal. A média de 200 do semanal é sempre um ponto especialmente poderoso, tá? Então tenham em conta que não será simples ultrapassar esses níveis. Se a gente afasta aqui para vocês verem, vê que teve essa tentativa aqui, acabou ultrapassando durante boas semanas, né? Teve essa passagem, mas antes disso, ó, é sempre muito difícil passar. Aqui é o crash, crash não conta, né? Tá? E aqui, ó, estava na parte de baixo, olha como tem dificuldade de passar da média. Tá? Então, seja de cima para baixo, seja de baixo para cima, é muito difícil. O crash não conta, e de todo esse tempo aqui, ó, desde. Nós estamos falando. Isso aqui é o outro crash, de 2008. Desde 2012, por aqui, assim, ó, desde 2012, que você tem inúmeros testes da média, sempre de um lado para o outro, com muita dificuldade para passar. Mesmo na hora que passou de um lado para o outro, foi aqui ó, em 2016, teve dificuldade, teve que ir fazer aqui o zigue-zague em cima da média antes de efetivamente conseguir passar. Tenham atenção para isso. Não é simples perder a média de 200 do semanal, mas é onde nós estamos agora. Então, tem ah, a média como suporte, é obviamente esse suporte aqui junto. Depois, por outro lado, se perder a média, a outra região de suporte é aqui, tá? Em mais ou menos 103, né? Porque tem esses fundos aqui. Ó, tá? Tem esse intermediário e tem esses fundos aqui na região de 103. Os 100 mil são uma barreira natural. Vocês vão poder observar que os 100 mil, onde está os 100 mil, 100 mil, 100 mil? Ali, mais ou menos. Eles são uma barreira natural. Tem essa região, tem aqui, tem lá para trás. Então é um número. Então entre 103 mil e 100 mil vai ser uma dificuldade grande para passar, porque isso é uma barreira natural. Mas antes temos que enfrentar a média de 200, sempre muita atenção. E aí, comprador ou vendedor? Olha, o clima anterior a esta semana era comprador. Tudo fazia sempre crer
compras, mas essa semana fechou abaixo da média de 20. Isso não tá muito comprador, não. Tá? Não tá muito comprador, não. Tá a média de 20, de 200, desculpa, que, como eu digo, é sempre preço. E observa que chega perto da média, entra a pressão compradora. Então, os traders mais aventureiros, ou não digo aventureiros, mais agressivos, sim, podem fazer compras aqui e efetivamente talvez ir fazendo compra até os 103 mil, 100 mil por aí. Então, toda essa região é uma região de compra, porque tenha o suporte. Óbvio que você pode pensar assim, poxa, mas eu tenho 4, 5 mil pontos para jogar para baixo. Se isso aqui é uma região de compra e se for caindo, é porque vai caindo. Então eu posso ir vendendo para baixo, né? Vendendo para ganhar com a queda. O grande problema é que eu não vendo em região de suporte. E aqui é um suporte. Eu não tenho padrões que me digam venda aqui. Não, nenhum. Porque esse é um suporte. Se ultrapassar esse suporte, que é a média, ele vai chegar bem pertinho do outro suporte, um suporte poderoso, na região de 103. Então eu também fico com uma posição difícil de efetuar uma venda. Entendeu? Então, fazer qualquer tipo de venda nessa região é complexo. Se o cara vender, ele tem uma potencial razoável de dar certo. Por quê? Porque ele tem espaço para cair durante o suporte, aonde muita gente vai estar fazendo compra. Mas é sempre difícil, porque vender em cara de suporte é muito, muito, muito arriscado. Eu prefiro fazer compras em região de suporte. Tá? Então, aí você vai ter que jogar com essas possibilidades e ver o que é melhor para você. Small caps. Small caps vinha também aqui nessa região de congestão um tempão. Aí, com o negócio da eleição, encarou a média de 200, não conseguiu ultrapassar, mas deu o alvo. Nós projetamos isso aqui no diário e deu o alvo aqui dentro da faixa de 90%, 95% do alvo. Então, para mim, é alvo. Encarou a média de 200, não conseguiu passar. Nós falamos também sobre isso, sempre na média de 200. É muito difícil as coisas ultrapassarem de primeira. Assim, pá, vai lá. Não, muito difícil. Entrou uma forte pressão vendedora no índice também, né? No índice também. Tá lá, deixa eu botar o semanal ali. Ó, tá vendo o semanal ali? Entrou a forte pressão vendedora, mas no small caps foi muito maior. E no small caps ultrapassou a média de 20, enquanto que no índice segurou na média de 20. Estou falando da semana, 2 semanas atrás. Aí essa semana ele não só rompeu o fundo do candle anterior, como voltou para testar a congestão, que está aqui, e veio para baixo. Aqui no Small Caps, sim, há espaço para essa descida até o suporte anterior que está aqui, em torno de 2 mil pontos, né? 1.900 e uns trocados. Então, ó, até essa região, 1.900 pontos, isso aqui tem espaço para descida, um espaço basicamente livre, não tem nada que impeça essa queda. Tá? Aqui sim, a perda da mínima já te faz falar, ó, pô, se perder aqui eu estou vendendo para jogar aqui para baixo. No dólar, foi uma semana de indecisão. Observa que o dólar vinha, depois desse candle muito poderoso, ele vinha fazendo aqui um movimento muito complexo, muito difícil de operar. Fez esse outro movimento muito poderoso e aqui a gente tinha a expectativa de que ele viesse efetivamente aqui para baixo. Infelizmente, a parte política resolveu se interferir, resolveu se meter no meio do assunto, né? E começaram os pronunciamentos nada inteligentes por parte de umas pessoas aí. Aquele negócio, de onde menos se espera, que não vem porra nenhuma mesmo. E aí, infelizmente, deu esse pique aqui para cima, quando nós já tínhamos todo o movimento desenhado para vir para baixo, deu esse movimento para cima, voltou para o topo da congestão, que estava aqui, essa congestão anterior. No diário fica bem claro isso, se você tiver alguma dúvida, acompanhe os nossos vídeos diários durante a semana, que você vai ver isso aqui muito bem explicadinho, essas congestões que são muito nítidas no diário. Aí essa semana teve tentativa de movimentação para cima forte, que foi contraposta, novamente, volto a dizer, a média de 200 fazendo seu efeito. A média de 200 no gráfico semanal, pessoal, não é um elemento para ser ignorado. Tá? Fez esse movimento aqui e continua basicamente na região da congestão. Eu vou até botar no diário para vocês verem que depois do movimento a congestão está exibir estudos. Aqui estão, né? Isso aqui foi anteontem, isso foi quinta-feira. Fez essa movimentação na tentativa de romper a congestão,
não conseguiu, tinha esse topo, nós falamos, não é a região de comprar enquanto não fechar acima disso. Efetivamente abriu acima disso, jogou para baixo e voltou o preço para dentro da bendita da congestão, que está aqui entre essas linhas. Ainda que tenha entrado força compradora ontem, o preço voltou para congestão. Topo de congestão a gente vende para pegar na base da congestão. É o método. O dólar está confuso, continua confuso de operar. Não está a melhor das coisas para vocês ficarem mexendo. A Petro está tristemente fazendo aquilo que eu não queria que fizesse, caindo, 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 caindo. Tá? Felizmente ela está caindo com cada vez menos volume, o que me indica que o pessoal está desistindo ou pelo menos desanimando dessa queda. Porém, continua caindo. No diário, nós já vimos, nós já vimos os padrões que ela vem fazendo, tá? Mas aqui no semanal fica bem claro ó, que ela vinha, fez desculpa, não é um topo duplo, é um topo mais alto, vinha fazendo, né? O seu zigue-zague ascendente. É só você olhar aqui o zigue-zague ascendente. Depois desse zigue-zague, esse último zigue-zague ascendente, fez um candle de relativa força, nada demais, mas perdeu o topo anterior. Essa perda do topo anterior aqui, nesse ponto, já sinalizava um problema. Conforme vai fazendo os zigue-zagues ascendentes, ela não deve perder os topos anteriores. Se perder, você já fica um pouco mais ressabiado, você que está comprado, claro, fica um pouco mais ressabiado e começa a falar, poxa, a força dessa subida já ficou um pouco pior. Mas aí definitivamente ela não pode perder o fundo anterior. Se perder, aí você já deixa de ter um zigue-zague ascendente e passa a ter um outro padrão gráfico que ainda vai se definir. Mas o zigue-zague ascendente deixa de existir. E ela efetivamente perdeu nesta semana. A partir daqui, muita gente já começou a pensar em operar vendido. Tá? Independente da tendência ser toda ela de alta, tudo muito bem desenhadinho de alta, observa que a tendência primária, secundária e terciária do semanal são todas elas de alta. Tá? Muita gente já começa a pensar em vender aqui, porque isso indica uma perda importante na força da pressão compradora, e indica venda. E efetivamente, quando perdeu esse meiozinho, a galera vendeu. Só que aqui no diário está chegando na média de 200. Então vamos ver o diário. Aquela região que a gente falou foi essa. Então chega na média de 200, entrou a pressão compradora muito, muito forte, tá? Muito forte. Veja que o volume deu uma subida importante. E embora tenha feito um movimento bem grande, aqui começa a fazer um movimento que já nos anima. Já nos anima um pouco. Por que eu digo anima? Porque eu estou comprado, tá? Você está vendido, aí já é um outro problema, já desanima. Mas para quem está comprado, como eu estou comprado, eu comprei aqui várias, um trade complexo bem no meio disso aqui, tá? Então, na média 200 fez esse movimento. A gente mencionou que raramente um suporte é testado uma vez só. Então ele vai, é por isso que se formam fundos duplos, fundos reflexos, é justamente por esse princípio. E aí um suporte volta geralmente para testar, tá voltando para testar, e aqui vai ser a decisão. Isso aqui nós estamos no diário, então a decisão vai ser segunda ou terça-feira. Se isso aqui conseguir fazer uma movimentação para cima, especialmente uma que rompa esta região do candle 19, 18, 19, aí isso aqui vai ser a formação de um pivô de alta. Tá? Isso aqui vai ser a formação de um pivô de alta. E aí sim a coisa fica bacana. Para quem está comprado, claro. Quem está vendido, o que devia fazer? Como a gente já tinha medido isso aqui, esse movimento aqui como um movimento medido, e também identificado isso aqui como um potencial movimento de início de exaustão de movimento, tá? Perto de uma região de suporte, eu acho que você já devia ter puxado seu stop, talvez barra barra, ou por outro método que você quisesse. Vamos dizer que o cara faz o método dele de stop com a média de 9. Ele ainda não foi acionado. Foi na média de 9, não aciona, ele só puxa o stop de onde quer que estivesse para cá. Nada foi acionado, ele está descendo o stop com a média de 9. Aqui ele volta a puxar o stop para a média de 9. E se romper esse candlezinho de 221 para cima, ele vai sair sim do trade. Aí ele vai ter o stop acionado. Finalmente, depois de toda essa descida aqui. Você pode usar por outros métodos. Se você usou candle a candle, você já saiu ou aqui ou aqui. Depende de onde você iniciou. Pegou uma grande movimentação. Mas fiquem atentos que se houver o rompimento disso aqui para cima, a formação do pivô de alta.
sempre pode acontecer é não manter a pressão compradora, não manter a pressão compradora, e o ativo finalmente perder a média de 200, perder esse fundo do candle 216. No caso de isso acontecer, o que seria muito ruim para quem está comprado, mas muito bom para quem está vendido, veja que aqui não é só a média 200, tem aquela região que foi resistência e agora é suporte ali, ó, lá atrás, em maio. Mas se perder essa região, esse fundo aqui em especial, a próxima região de suporte da Petro é nessa região aqui embaixo, em 22 e pouco. Tem um espaço bastante razoável, tá, para cair. Tem cerca de 10% ou até um pouco mais de espaço para queda sem nada se interpondo na queda da Petro. Então, na eventualidade de perder essa região aqui, no 217, no candle 217, então, a próxima região que tem potencial para começar a parar é aqui embaixo, 23 e pouquinho, 22 e pouquinho, tá? Então fiquem atentos. Mas eu, vendo a movimentação, tá? Apesar do mau humor do mercado, o mercado está no mau humor terrível, apesar do mau humor do mercado, eu volto a perceber, a persistir que a média de 200 é um elemento muito importante e há potencial da formação de um fundo mais alto que o anterior e a formação do pivô de alta aqui. Muita atenção. Vale. Vale é um espetáculo, né? Vale é um espetáculo. No diário isso aqui é uma zona, mas no semanal fica mais bonitinho. Tinha essa congestão, uma congestão de fundo, quando você olha aqui, ó, desse jeito, era uma congestão de fundo, vinha caindo, 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 caindo e fez uma congestão. Fez essa congestão, rompeu, voltou com força, tentaram jogar mesmo com força dentro da congestão, não rolou, entrou e imediatamente saiu. Quando saiu, saiu com um candle que rompeu a média de 20 e a de 9 ao mesmo tempo, com força, e depois, aqui no diário, fica muito claro porque tem gaps, tem candle de ignição. Aqui no semanal não aparece tanto, mas isso, olha o volume, olha o candle, muito bacana, e o alvo é esta região da linha traçada, essa linha traçadinha aqui, em 86,35, e ela não conseguiu chegar lá. Chegou pertinho, bem pertinho, mas não conseguiu chegar lá. Nós, inclusive, falamos sobre isso, pessoal, no diário. Ó. No diário isso fica bem claro. Tá? Aqui, ó, aquela região que a gente falou, tinha um gap, típico gap de ignição. Tá? Aí fez uma outra região e um outro gap para superar a média. Na hora, a gente não tem como saber se isso aqui seria um gap de medida ou de exaustão. Né? Poderia ser os dois. A gente falou, ó, talvez seja um candle de exaustão. E ficamos olhando e efetivamente não foi, continuou dando seguida. Então, dando seguida, tá? Deu uma movimentação, mas quando você mede esse movimento para fazer o movimento medido, atingiu o movimento medido. Nessa região aqui, atingiu o movimento medido, esse movimento medido. Então, uma vez atingido o movimento medido e uma resistência logo em cima, nós falamos várias vezes para as pessoas, cara, puxa stop, faz parcial, faz qualquer coisa, né? Só não fica parado olhando. E efetivamente ela vem tentando uma correção lateral. Nós falamos sobre isso. O ativo está muito forte em termos de força relativa frente ao índice. E ele pode, nessas condições, fazer uma correção normal, que é aquela que ele vem caindo assim lentamente, espera a média de 20 chegar, encosta e aí faz a movimentação ascendente continuando o seu movimento. Ou ele faz a correção lateral. E a Vale está tão forte que o que parece que está fazendo é justamente a correção lateral. Tá? E aí fica nessa coisa aqui, para lá, para cá tal. Mas ontem fez um candle de bastante força para baixo. Tá? De bastante força. Voltou a testar a região da resistência, que agora já começa. A resistência principal está lá em cima. Mas esses candles começam a formar uma resistência. Voltou no gap a testar essa região e pau para baixo. Tá? Aqui deu entrada num padrão que a gente chama de trap. Tá? Então, isso aqui é o intraday nos 60 minutos. Cadê o gap? Ah, tá aqui. Não. Ah, tá aqui. Isso. Finalmente. O profit demora um pouquinho, mas vai. Esse aqui é o dia de anteontem. E os outros dias todos para trás. Esse aqui é ontem. Começa nesse candle. Quando ela abre num gap fora da banda de Bollinger, começa a cair, começa a cair, começa a cair. E entra, passa da máxima do dia anterior para dentro aqui, começa a entrar. Isso aqui forma o que se chama de um trap. Então dá um trade. Então
Então, algumas pessoas, com certeza, visualizaram isso e operaram a partir daqui, vendidos até o final do dia e faturaram, né? Pode não ter sido uma barbaridade, 83 o cara saiu no leilão a 80, dá uma graninha, né? Dá uma graninha. Então, só mostrando que se você olha o gráfico, fica nítido que aqui tem um trap, tá? No semanal é óbvio que não vai aparecer, porque é uma semana, mas no semanal tá esse sinal aí. Sinal que não tem nada demais. Isso aqui, então a Vale daqui, olhando o semanal, isso aqui é para fazer alguma coisa? Não. Provavelmente aqui, durante o semanal, nós vamos ter um drift para baixo, talvez uma correçãozinha lateral, por causa da distância da média, muito grande, né? Antes dela voltar a adquirir força para continuar o seu movimento. Esse é o desenho que o semanal indica. Então, seja um drift lateral, seja um drift para baixo, aqui para adquirir força, mas a indicação do semanal é de continuação do movimento para vir para aqui para cima. A taxa de juros, que todo mundo vê, os juros vão acabar, os juros vão cair, vai sumir, não vamos ter mais juros, o universo vai viver sem juros. Não é bem assim, né? Como nós já falamos imensas vezes, esse é o semanal, olha isso, tá bem? Então, esqueça essa ideia de que os juros estão baixando no mundo e que tal. Cara, não estão baixando, não tem por que baixar, a inflação não está nenhuma maravilha, tá? Embora ela tenha diminuído de 9 e tanto para 7 e tanto nos Estados Unidos, ainda continua sendo uma inflação extremamente alta. Tá? Na Europa não cedeu nada, continua violenta. No Reino Unido também não cedeu nada, continua violenta. Tá? O preço de derivados de petróleo tendem a aumentar, é uma relação de oferta e procura. Agora no final do ano tem o inverno no hemisfério norte e o consumo de petróleo aumenta muitíssimo. Então nada faz crer que a inflação vá ceder em breve. Nada. Tá? Então, se a inflação não cede, os juros não têm por que ceder nesses países. Logo, eles forçam a mão de muitos outros países. De qualquer forma, isso aqui não são os juros que a gente está falando. Os juros que a gente está falando são juros dos bancos centrais. Selic, taxa de tesouro americano, né? Esse tipo Isso aqui é o interbancário. Mas ele reflete a expectativa de mercado e reflete aquilo que os bancos cobram uns dos outros. De qualquer forma, olha aqui, aí tentou aqui realmente perder essa congestão para baixo, rapidamente botaram de volta no eixo e aí veio a semana anterior a essa que passou. Isso aqui tem a ver com notícias políticas, aí falando de teto de gasto que vai ser rompido, piora do cenário macroeconômico para o longo prazo do ponto de vista de disciplina orçamental, e a rapaziada não perdoa, olha e fala: esse é o tipo de ideia imbecil que nos levou para a hiperinflação no passado. E os caras estão, fazendo o mesmo tipo de blá blá blá. Se na prática vão fazer, eu não sei, mas o mercado vive de expectativas, não vive de prática. Então a expectativa não está boa nesse sentido, e aí vem esta reação. Olha o tamanho desta barra, olha o volume, olha aqui no gráfico, você vai ver que a última vez que teve uma coisa parecida foi em outubro de 2020, e isso era exaustão de movimento. Tá? Uma barra que tivesse de ignição com alguma coisa parecida, tá? Foi aqui no início do ano de 2021 e que deu origem a esse movimento. É essa barra aqui. Tá? Então, fica ligado. Fica aí, inclusive, dessa vez com volume maior do que aquela. Então, perspectiva para os juros no semanal é de subida e continuação dessa subida. Tá? Tem aqui em cima um 14 e tanto, tem a resistência que é dessa região, que poderá conter a subida de preços, sem dúvida alguma, mas se isso aqui não contiver a subida de preços, tem um gap, tem aqui, ó. Lá atrás tem um gap que não está fechado. Esse gap aqui, eu vou até marcar a fronteira do gap. Esse gap. Então, se isso aqui não contiver a subida, é só lá no 19, rapaziada. Não tem mais nada nesse intervalo aqui para impedir o troço de andar, não. Tenham atenção nisso. Isso aqui não tem importância porque eu não opero juros. Isso tem importância pra caramba. Isso tem uma importância gigantesca na economia, tá bem? Fiquem atentos nisso. Bom, queria falar desses ativos, são os nossos ativos de sempre, tá? Eu vou falar de um outro ativo.
2 dias seguidos. Eu peço mil desculpas para quem fez a pergunta. Eu não sei quem foi que fez a pergunta. Mas alguém perguntou de B3 e eu não vi. Eu não vi, aí falei, pô, amanhã eu vou ver e vou responder. Pô, eu não vi de novo, cara. Parece até sacanagem, mas não é. Não sei por que que eu não vi. Talvez porque a pessoa já pergunte no final do dia. Eu não sei que horas foi feita a pergunta, porque foi a Lili que me falou. Pô, perguntaram de B3 de novo. Eu não sei se foi feita já no finalzinho, naquela hora que eu já estou encerrando o programa, e aí por isso eu não vi. Eu sei que eu não vi B3 2 dias seguidos e eu vou ver agora. B3 SA3. B3 SA3. Vamos ver primeiro no diário, que era o que a pessoa provavelmente estava vendo, né? No meio da semana. B3 SA3 sofreu junto com todos os ativos do mercado financeiro durante a semana por conta do balanço do Bradesco. O balanço do Bradesco veio muito bom, bom pra cacete, é sensacional, mas tinha um provisionamento por suspeita de que alguns devedores não é, honrariam seus compromissos, então eles fizeram um provisionamento de grana. Ainda assim, o balanço veio bom pra cacete, mas o mercado, na sua infinita idiotice, penalizou os ativos do setor financeiro e o Bradesco, por exemplo, caiu 17% num dia. Tá? Mas todos os outros sofrem também. E aí os bancos, e todo mundo que está no setor financeiro caiu. Beleza, vem aqui caindo. Caíram, e a B3 não está fora, veio e tal. Quando chega nessa região aqui desta congestão lá de trás, era de esperar que ele segurasse. Não, ele não segurou. Ele varejou a média de 200, tá? E ainda fez esse outro gap. Esse gap aqui, ó, depois de um movimento tão forte, isso é um gap de exaustão. Tá? Esse é um gap de exaustão, olha aqui. Ó. Gap de exaustão, volume do candle para exaustão, depois desse movimento, isso aqui, tudo tem sinal de exaustão e está na região de suporte. Então, isso aqui é um suporte, tá? Lá de trás, não é só daqui, é aqui de trás também, tá? Vamos afastar mais o gráfico para vocês poderem ver melhor. Então, tem o suporte aqui, aqui e nessa região. Então, é um suporte que já tem seu sinal, tá? Ali, aqui, aqui, aqui. Então, é um suportezinho com no diário com um significado bastante razoável. Região de suporte, exaustão, gap de exaustão. Aqui era um ponto bom de compra. Infelizmente o cara perguntou e eu não respondi porque não vi, infelizmente. Mas era um ponto já em que as pessoas podiam começar a pensar em comprar. Ah, mas é uma compra de muito risco. Sim, é verdade, é uma compra de muito risco. Tá? É uma compra de risco porque só o que tem aqui é o suporte. Tá? O suporte mais poderoso para ela mesmo está aqui nessa região, aqui embaixo. Ó, em torno de R$ 11, né? 10 e pouco, aqui para baixo. Mas tem esse outro marcado em 10,28. De qualquer forma, isso aqui tinha cara de movimento, podia ser um movimento medido, né? A gente pode até medir aqui. O movimento medido começando daqui até aqui, 12%, e aí faz o movimento medido de novo daqui. Deu 12%, quase, né? Um pouquinho mais. Um pouquinho menos de 12%, mas o movimento medido também teria sido completado e está resolvido. Mas aqui já tem cara de potencial para o cara começar a pensar em comprar. Compras agressivas. Pensa, que é compra muito agressiva. Aí você fala assim, pô, mas e vender? Dá para vender aqui? Dá para vender aqui. Eu não venderia. Por quê? Porque estamos no suporte. Eu nunca vendo suporte. Tá? Nunca vendo suporte. Mas comprar, dá? Comprar dá. Vender, eu não vendo, não só porque é suporte, mas porque está muito longe da média de 20. Isso aqui é o que a gente chama de lock 4, uma localização 4, muito distante da média de 20 para baixo, e não é um local de conforto para os vendedores, para iniciar a venda. Está vendido é uma coisa, iniciar a venda aqui é outra. Eu teria uma certa reticência em fazer isso. Tá bem? Então eu não iniciaria vendas aqui, se eu estivesse de fora, mas estando de fora, eu posso pensar em começar a comprar. Sim, inclusive muita gente deve ter comprado a superação desse candle, do 220. Tá? Muita gente deve ter comprado aqui, tá até tomando sufoco pelo último dia. Vamos ver o semanal, para ver o quanto isso fica mais legal. O Profit está um pouco lento porque ele está carregando as bases. Ao longo dessa semana ele estava me dando problema, eu tive que apagar todas as bases. No semanal, fica mais escandalosa a possibilidade de venda. Vinha nessa região. Ó. Oh, meu Deus, vamos lá, prof, ajuda.
Isso era uma resistência e chegou na resistência. Quando chega na resistência, o que é que você espera? Entrada de pressão vendedora. Ajudou a pressão vendedora. Já era para esperar uma entrada de pressão vendedora assim, né? Não é essa. Aí o que a gente esperava era um movimento mais ou menos assim, pressão vendedora. Aí veio o negócio do Bradesco, aí a pressão vendedora se tornou uma avalanche vendedora. Pá, pronto. Esse candle rompeu todas as médias. 9, 200, 50 e 20, todas as médias principais, né, todas as médias que a gente utiliza e que o terminal Bloomberg utiliza também, todas elas foram ultrapassadas aqui, num candle. Ora, o domínio do troço vai ser desse candle por um bocado de tempo, a não ser que imediatamente, tá? Essa semana não deu, mas a não ser que na semana que vem entre uma força compradora brutal e ameace anular este candle 245 aqui, ah, se não acontecer de imediato, este candle vai dominar o panorama de B3 e SA3 durante um tempo bastante razoável. E aí a probabilidade, como eu disse, era jogar o troço aqui para baixo, certo? Isso no semanal. O diário é aquilo que eu já falei. São, são análises diferentes para traders diferentes, para momentos diferentes, para pensamentos diferentes. Uma coisa é o semanal, outra coisa é o diário. Semanal, position, vou fazer trade para daqui a sei lá quanto tempo, tal. Diário, vou fazer um trade para entrar talvez amanhã, daqui a 2 dias, coisas diferentes. O semanal, ó, ficou muito, muito feio e tem o potencial, ó, isso aqui é uma congestão. Tem o potencial de jogar de onde? Para o fundo da congestão. Fundo da congestão 10 e 28. Então, o semanal é a perda disso, desse candle aqui, joga lá, vende e joga lá no 28, no 10 e 28. O diário, difícil vender aqui porque já teve cara de exaustão, longe da média, mas se você observar, eu não tinha observado no diário, é uma coisa que eu estava trabalhando no semanal, ele tem exatamente essa congestão, a mesma, né, claro, e segue o jogo, talvez o potencial para cá. Eu não venderia aqui, tá na região de suporte, para fazer trade curto, eu não porque isso aqui pode fazer o movimento assim antes de vir. Então eu não venderia isso aqui no diário para fazer um swing trade. Ah, mas eu vou fazer um position para daqui, sei lá quanto tempo. Eu posso ficar nesse trade aí 20 dias, 40 dias, 60 dias. Beleza, aí é diferente. Aí você vai jogar lá no semanal e vai olhar esse gráfico. Perdeu essa mínima, você vende. Ou por qualquer outro motivo. Mas aqui é um aspecto cena vendedora para buscar essa região. No diário, vou fazer um trade para o normal, né? 2 dias, 3 dias, 4 dias. O swing trade é isso aí, poucos dias. Eu não faria. Por quê? Porque essa movimentação de recuperação pós-exaustão te quebra. Faz isso e depois segue. Mas no que faz isso, você se estoura aqui. Então são perspectivas diferentes para trades diferentes. Galera, essa semana eu não vou falar daqueles fundos todos, tal, não sei o quê, porque eu vejo que o pessoal não comenta, não dá muita pelota para aquilo, e aquilo leva um tempão para fazer. Então eu vou encerrar por hoje, tá? Com meia horinha, fica mais rápido. Espero que tenha sido útil para vocês, que tenha aprendizado nisso aí. Não, nada disso é call, é tudo uma questão de análise para ensino de análise técnica, na minha visão. Não ela é melhor do que ninguém, é só uma visão que eu tenho da forma de operar o mercado após muitos anos fazendo isso. Então, espero que seja útil. Um bom fim de semana para todo mundo. Segunda-feira a gente já inicia com perguntas, tá bem? Um abração e até segunda. Tchau, tchau.